no capítulo 1, olha lá no versículo número 12. Capítulo 1 todo mundo sabe de Gênesis, está dizendo sobre a criação da terra, sobre Deus criando os animais, sobre Deus criando as plantas, e uma dessas coisas foi a vida do homem foi criada. Ele diz no versículo 12: a terra produziu tipos de vegetais, plantas que dão semente, árvores que dão frutos, e Deus viu que tudo que havia feito era bom. Deus fez tudo de bom. Tudo era para dar certo. Tudo era para não precisar de tanto sofrimento do mundo. Por isso você vê ele chorando ali, né? O Adão, na figura do ator, chorando igual um bebê. Estava fácil, estava bom com o pai, né? Deus fez ele com um propósito sem precisar sofrer o que ele estava sofrendo. Deus fez ele com um propósito de louvor para a sua glória. Sabe que é estarmos unidos em aliança. E quando nós temos uma aliança com uma pessoa, não quer Deus é seu, então você não tem preocupação igual o pai para com o filho. Não precisa nem pedir, você tem que fazer, você faz. E eu estou com você, o que você fizer, eu estou abençoando. E o que você não souber fazer, pergunta que eu te dou. Era essa relação de Adão com o pai na mãe. E o Éden representa o lugar espiritual onde Deus habita, onde nós deveríamos estar vivendo, no lugar guiado pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Não precisava se preocupar. Lembra do sonho que eu falei para vocês? Onde eu falei com Deus sobre a questão de que eu estava no sonho, ia comer a uva, e as uvas grandes, gigantes daquele lugar, e de repente veio uma multidão, pegou as uvas do meu lugar. Eu falei, mas que uva bonita, eram as uvas gigantes, assim, pareciam cristais a uva. E eu falei, Deus, e aí não que fica, pegaram tudo, a terra ficou seca. E o Senhor disse, ordena a terra, que ela vai dar o fruto que você precisa. O sonho, foi tremendo aquele sonho. E aí eu ergui a minha mão e disse, terra, eu te ordeno, dê o fruto porque eu quero viver. E aí a terra teve um terremoto na minha frente. E aí os frutos começaram a sair de volta. Aí eu disse, então era uma relação assim que Deus tinha. O homem não precisava se preocupar com nada, porque a própria terra dava o que ele precisava. Ele só tinha que glorificar o Pai. Ele só tinha que permanecer na presença do Pai. Ele só tinha que estar louvando a Deus, agradecendo e cuidando das coisas que Deus deu a ele para cuidar. Tudo que Deus fez era bom. Tudo era maravilhoso. E Deus fez um homem com um propósito, nos abençoou. Disse, vocês vão ser uma bênção na terra. Então Deus não te fez o sofrimento, não. Deus não nos fez para o sofrimento. Vamos lá no versículo 26 do capítulo 1. A cura interior vai estar dentro de Gênesis. Para começar, a cura interior. Vem como Deus. Versículo 26 ele diz, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam no chão. Assim, versículo 27 do capítulo 1, Deus criou os seres humanos e Ele os criou parecido com Deus. Assim Deus criou os seres humanos e os criou parecidos com Ele. Ele criou o homem e a mulher e os abençoou. Repete comigo, e os abençoou. Amém. Depois tem muitos filhos, espalhe por toda a terra e domine, e tem o poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no mar e sobre os animais que se arrastam no chão. Deus te fez com um propósito. E Ele diz que criou Adão, a natureza humana, criou o homem, e não disse, agora você vai ter que ralar para aprender a dar valor às coisas. É o que a gente fala para os filhos, né? Mas Deus, Ele nos ama demais. E Ele não nos fez pensando nessa questão. Ele diz, tudo o que Ele precisar aprender, estarei disposto a ensinar. E o que Ele já sabe que eu coloquei dentro dele, a autoridade, Ele vai exercitar naturalmente. E as coisas darão o seu fruto.
E ele não precisará se preocupar apenas em viver, em usufruir da vida que ele tem, a vida boa na terra. E Deus diz que Ele nos criou, e a palavra de Deus diz que Deus nos fez para a sua glória, Ele nos fez para o louvor da sua glória. E Ele diz aqui, dizendo que criou um homem parecido com Ele, semelhante a Ele na autoridade, semelhante a Ele na imagem, na santidade. Ele os fez. Deus te fez na semelhança, para viver em santidade e autoridade. Por isso que a gente não precisaria de muitas coisas. O que nós não pudéssemos resolver, Deus resolveria por nós. Era assim a Deus. E Ele criou e viu que as plantas eram boas. E aí Ele abençoou, ele viu que era bom. Mas o homem, ele não só viu que era bom, ele abençoou o homem. Então a tua vida é bênção. Deus criou o ser humano para viver bênção, não é para sofrer na terra. Mas nós vimos que Adão foi parar em algum lugar aí que não estava bom, né? Ele estava chorando igual a criança. Pai, me socorre. Pai, me ajuda. Pai, está dando tudo errado, é tudo muito difícil. Porque alguma coisa aconteceu. A posição dele foi tirada. Deus tirou a posição dele, por causa que ele não deu ouvido a Deus. Por isso que a pastora está ministrando. Dê ouvido a Deus. Seja atento às luminárias acesas. Esteja sempre pondo nas suas lamparinas também óleo, azeite. Fique atento, porque a vida é uma fumaça. E hoje estamos aqui e depois estaremos em outro lugar. Ou retornaremos ao Pai, ao Éden, ou nós estaremos fora. É a questão de vida ou morte espiritual, que é muito mais grave do que a física. Então temos que prestar atenção. Mas Deus não te fez para sofrer. Uma vez a minha filha disse assim: pai, não sei se é logo de inferno e céu. Eu não vou esquentar a cabeça, eu sou tão imperfeita, então acho que eu vou para o inferno, né? Eu digo para ela: você é bem radical mesmo. Eu falei: você vai para o inferno. Vou falar uma coisa para você: Deus não criou o inferno para você e nem para os homens. Deus criou o inferno para os demônios. Ela ficou meio parada. Mas como assim? Exatamente. O inferno não é para os homens, mas eles querem ir junto com Satanás. Mas Deus não criou o inferno em nenhum momento sendo para os homens, mas aqueles que seguem ao inimigo vão junto com eles, por livre e espontânea escolha. E Deus assim o permitirá, porque Deus deixará de fora. Porque uma mente sem a presença de Deus, ela é entregue à malignidade, e ela vai seguir com maior naturalidade a vida com o inimigo. Então, quando o inimigo for lançado, aqueles que escolheram por si mesmos, amamos ao nosso inimigo, amamos as doutrinas deles, então você vai estar sendo realmente separado, sua permissão não vai entrar, porque ele te criou para ser a imagem dele. Por isso que ele tirou Adão de lá, estava perdendo a posição, a imagem de Deus ele estava perdendo. A santidade que Deus tinha posto no coração puro, e ele já estava tendo um problema no coração, como a pastora falou, dando ouvidos a vozes. E quem era a vozes no Éden? A vozes era do inimigo, forças espirituais. Então sempre a primeira batalha, a primeira tentativa de Satanás para te roubar da posição de bênção, como ele diz: eu abençoei, criei o homem e a mulher e os abençoei. Começa na mente, começa no mundo espiritual e depois vem para o mundo carnal. Eu vou explicar isso mais tarde para vocês agora. Mas é primeiro do que é espiritual que começa a batalha pelo domínio. Então o inimigo está sempre investindo, porque ele quer que você dê ouvidos ao que o mundo diz, ao que ele propôs às pessoas que não querem servir a Deus. Mas não foi para você que Deus projetou sofrimento. Deus não projetou sofrimento para o homem. Deus ele projetou sofrimento após o homem dizer: não quero viver independente. Então Deus disse: então para te corrigir, para que você não seja destruído, eu vou te ensinar algumas coisas, e você vai ter que andar desta forma, ou você vai ser destruído se você não
Então vamos lá em Gênesis, vamos abrir em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Está dizendo assim, 1 Tessalonicenses 5:9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus não te escolheu para sofrer, mas para seguir, mas para ser restaurado. O Pai te quer de volta no lugar que Adão perdeu. O Pai quer te pôr de volta lá. O Pai quer ter relacionamento íntimo com você. Ele quer pôr você na região celestial. Isso pode começar na terra, desde que você tenha essa aliança e disposição para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. O problema é que Deus fala, e até na Bíblia ele tem que escrever isso: não endureçais os vossos corações quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Nós ouvimos a voz de Deus dizendo a gente: não faça, não pense isso, não faça dessa forma, e você ainda acha que tem razão. Não, ela não merece, tem que tomar bordoada. Eu vou falar, eu tenho razão, ele não tem direito, ele pensa que eu sou o quê? E começa a tomar as razões, seguir as próprias razões. Ali já estava a contaminação na vida de Adão, quando ele deu ouvido às vozes espirituais que vieram primeiro, de encontro à sua esposa. E depois a esposa também lhe lançou palavras, dizendo: não é tão ruim assim. E ele experimentou. Mas a primeira tentação, ela é espiritual. Então esteja atento. Se você quer passar pela prova, passar e ser aprovada a sua fé, vamos falar prova da fé, é aprovada a fé. Então esteja atento à voz do Espírito de Deus, porque o inimigo vai investir primeiro no mundo espiritual. É sobre os pensamentos, é sobre o sentir e sobre a vontade. Porque o que ele fez, nada mais como o sofisma dele lá no Éden, foi tentar induzir Eva para tomar uma atitude errada, dizer, distorcer aquilo que Deus determinou. Não faça. E a mulher deixou-se levar, porque era movida por mais emoções, mas a mulher deu ouvido ao inimigo, porque os seus olhos brilharam, admiraram aquilo que ela estava vendo. O inimigo usou artifícios espirituais, palavras que são invisíveis, para conduzir, para seduzir, para induzir a mulher a uma atitude errada. Então eu quero que vocês guardem Tessalonicenses 5:9. Deus, repete comigo, Deus não me escolheu para sofrer o castigo da sua ira. Ele não te escolheu para o sofrimento. Vamos lá para o capítulo 2 de Gênesis. Eu já vou finalizar. No capítulo 2 vai falando da origem da humanidade, dizendo como Deus criou o homem e criou a mulher. Então no versículo 7 ele diz: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano, soprou o nariz dele e deu uma respiração de vida, e assim ele os tornou um ser vivo. Depois Deus plantou no jardim do Éden, no leste ali, e pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dava vida, e também a árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Você percebe que ele diz: Deus deu força ao homem e inteligência para ele cultivar e fazer crescer as coisas. Você percebe que a bênção de Deus estava na vida do homem no Éden, e ele diz que as coisas se produziam porque a bênção de Deus estava sobre a terra. Então não precisava do homem, a ordem de Deus a uma árvore de frutos era suficiente. A presença de Deus na vida do homem já era suficiente. Ele não precisava se preocupar em nada, ele só precisava curtir, vamos dizer assim. Precisava só viver a vida, a paz e a alegria, e adorar o seu Criador. Ele não precisava mais de nada.
Mas aí começou uma batalha. Mas Deus, antes de todo o sofrimento, Ele fala conosco e nos dá conselhos para a gente agir melhor. Mas nós, muitas vezes, endurecemos o nosso coração e preferimos o caminho contrário. Mas veja só o que Ele diz que tinha no Éden. Tudo era uma grande bênção. Mas Deus alertou o homem. Deus falou antes de Adão, por causa da onisciência de Deus. Deus nos deu liberdade. Deu liberdade a Adão. E quando nós estamos na plenitude, na comunhão com Deus, como Adão estava, não precisava da decisão da vontade. Porque a vontade de Adão no Éden estava unida à vontade de Deus. Então não se precisava usar uma decisão, mas Deus deu a ele a liberdade de decisão. Ele tinha liberdade de viver e usufruir, mas a vontade dele era plena com aquilo que Deus pensava. Então ele não precisava ficar tomando decisões, simplesmente ele compartilhava o que ele precisava, o que ele sentia com Deus, e Deus o dava, e ele fazia o que tinha que ser feito. Havia unidade. Eu quero dizer que Deus já sabia que a liberdade que Ele deu ao homem poderia ser corrompida, poderia ser afetada pela sua decisão errada. E Deus já, na sua onisciência, trouxe essa visão da árvore. Quais são as duas árvores que está falando aí no capítulo 2? A árvore da consciência do bem e do mal, e a árvore da vida. Então Deus já alertou lá. Então Adão não caiu assim, porque o menino é um cara esperto e foi lá e enrolou ele, não. Deus sempre nos avisa. Quando nós temos comunhão, compromisso, aliança com Deus, Deus sempre avisa o seu povo. Por isso temos que ler a palavra para ficar mais preparados e atentos. Mas a palavra viva é a maior e a melhor para nós aprendermos a ouvir, que é a voz do Espírito Santo. Lá no Éden não existia o mal, existia o bem. Então não precisava se preocupar com o mal. Por isso não tinha decisão. Decisão se toma quando se tem duas situações, o bem ou o mal. E só tinha o bem, então o homem não precisava se preocupar com nada. Tudo ia dar certo. Tudo era uma grande bênção. E o homem precisava apenas curtir a sua liberdade. Mas Deus sabia que Ele colocou o poder no homem na decisão. E Ele, na onisciência, já alertou: olha, não faça isso. Não faça isso. Depois não, mas Ele disse: existem duas coisas aqui, Adão. Existe a árvore da ciência, do bem e do mal, da consciência. E existe a árvore da vida. Então, duas coisas que Deus advertiu é: não queira conhecer o mal. Não queira. E não queira ter a vida eterna, porque você já tem a vida que você precisa. Não precisa de vida eterna, porque eu já estou te dando a vida eterna. Deus não deu a morte a Adão. Deus já deu a ele, por estar em concordância com ele, ele já tinha a garantia de que ele ia viver eternamente, que a Bíblia não diz que Adão foi criado para morrer. Deus criou ele para viver com ele eternamente, em concordância. Então não tinha espaço para a morte, não tinha espaço, mas Deus alertou que se o homem ouvisse uma voz e resolvesse usar a sua decisão para conhecer a voz do mal, a consciência do bem já estava, mas a consciência do mal viria bater na porta, e ele tinha que saber disso. E Deus já estava olhando com a onisciência dele. Lúcifer, ele já estava passeando na terra naquela época, ele já estava tramando uma forma de agredir Deus, uma forma de insultar Deus. E ele sabia do que Deus fez, a obra que Deus criou, chamado terra e homem. E ele já estava ligando, e Deus já tinha visto as obras de Satanás. Então ele já alertou o homem: não queira, você não precisa do mal. Então essa questão de árvore, pode ser que lá quando formos para o Éden, quando formos para o céu, nós podemos encontrar essa árvore ainda, encontrar a árvore da ciência do bem e do mal. Mas eu creio também que isso é uma forma que Deus achou para despertar-nos, dizendo: olha, não queira, vocês não precisam conhecer o mal, esta consciência do bem e do mal. Você precisa só da consciência do bem. Então ele já despertou o homem: não queira conhecer o mal, porque você vai se destruir com ele, você vai ter problemas.
E ele falou da outra árvore, que é vida eterna. Então o homem, ele tem hoje uma escolha. Ele já tinha a garantia da vida eterna, mas quando ele resolveu desobedecer a Deus, não dar crédito ao que Deus disse, porque ele foi primeiro tentado, foi pelo que é espiritual. O inimigo se aproximou e Deus sabia que ele ia se aproximar. E o que é espiritual tentou ele. E depois, na alma, quando somos tentados em nosso espírito, aí começam as batalhas humanas, físicas, onde os seres humanos que fazem parte do nosso relacionamento começam a entrar e nos afetar, nos influenciar. Mas tudo primeiro, Efésios diz: nossa batalha não é contra o sangue, nossa batalha é contra forças espirituais. Então tudo começa primeiro no que é espiritual. E Deus já alertou Adão e também nos alerta. Duas coisas que hoje nós temos: ciência do bem e do mal. Nós adquirimos isso, e foi a pior escolha que Adão fez, então seria para nós, porque conhecendo o mal, a Bíblia diz que nós amamos, por desobedecer a Deus, nós amamos mais as trevas do que a Deus. Nós temos tendências mais a seguir a natureza má do que a natureza do bem. É isso. Não é mais fácil fazer a coisa errada. Ele fala para a criança: não põe a mão na tomada, você vai tomar um choque. Mas aí tira, vai lá, mete o dedo, é uma coisa na natureza. Não faz isso, não. Aí que ela faz, eu quero saber como que é. Então nós estamos diante de uma situação. O que eu quero dizer é que o sofrimento não foi algo criado por Deus. A consciência do mal trouxe para nós um prejuízo à nossa vida espiritual, e perdemos a vida eterna. Por isso, o Senhor falou, vejam só o que ele disse, no versículo 17. Ele disse, o Senhor 16, o Senhor disse: deu ao homem a seguinte ordem: vocês podem comer da fruta dessa árvore do jardim, mas menos do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa fruta, dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente você vai morrer. Deus não disse para o homem que ele precisava não comer da árvore da vida eterna, da vida. Ele disse para o homem: não adquira a consciência do mal, você não precisa disso. Mas a vida eterna já estava garantida a ele. Mas como ele resolveu, mesmo no meio do Éden, junto a Deus, ser independente de Deus, aí começou a ter um problema na vida espiritual. Começou a ter um problema que Deus ia ter que administrar, senão a coisa ia ficar muito complicada. Ele ia ter que destruir a vida do ser humano. Então a Bíblia diz que Deus deu uma ordem ao homem: não coma da ciência do bem e do mal. Não experimente, que isso não vai te levar a lugar algum. Mas tem uma outra palavra no capítulo 2, capítulo 3. Eu quero só iniciar essa palavra. E Deus disse para versículo 22 do capítulo 3. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, versículo 23, Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra, da qual havia sido formado. Eu só quero iniciar essa parte. Deus expulsou e tirou a vida eterna do homem. Então o homem passou a ser limitado à sua vida. E Deus, por causa Ele deu a instrução, e por causa dessa decisão tomada, na verdade, se tornar independente de Deus, Deus sabia que isso ia causar muitos problemas no relacionamento dele com o homem no Éden.
que o homem iria causar destruição em tudo aquilo que ele planejou. Então ele disse, já que ele escolheu experimentar o bem e o mal, ele já conhece o bem, mas experimentar o mal, então vamos tirá-lo dessa condição da minha presença. Eu vou tirar ele da minha presença. Ele vai ficar do lado de fora. E ele vai ver agora que as coisas não são tão fáceis assim, porque ele desobedeceu a voz de Deus. Então Deus não quer o nosso sofrimento, e Ele nos aconselha, mas Ele permitiu, de uma certa forma, o castigo, a correção. Porque se Ele tivesse deixado o homem conhecer a vida eterna, como Ele disse, o homem ia achar que era Deus e não ia precisar de Deus mais. Então Deus tirou da sua presença a condição de vida eterna. Por que eu estou chegando a falar disso? Para que você entenda que desde o princípio Deus tinha um plano de bênção na vida do homem, e dar a ele a consciência do bem, e viver na plenitude a vida abençoada e vida eterna. Mas o homem escolheu tomar uma decisão, fazer uma escolha, e as nossas escolhas, de uma certa forma, levou a Deus a usar meios para nos corrigir, para nos punir. No sentido de punir, é no sentido de permitir que as suas decisões pudessem trazer resultados maus. Nenhuma decisão de Adão trazia mal, trazia só o bem, porque ele estava ligado no Éden diretamente com Deus. Mas quando ele se desligou, Deus sabia que as decisões dele iam conduzir ele ao mal. E como o mal precisa ser barrado, então Deus instituiu que algumas coisas iam acontecer de sofrimento na vida do homem. Mas o sofrimento que Deus deu é devido à escolha. E Deus fez um plano para que o homem não se destruísse mesmo assim plenamente. Então o sofrimento que a Bíblia diz, que Deus sentenciou o homem, trouxe de uma certa forma uma punição sobre a desobediência para não ter que destruir. Quando diz a punição, é uma condição que Deus colocou, que se o homem ainda obedecesse, tivesse uma chance de retornar. E os nossos relacionamentos foram destruídos por causa das escolhas das pessoas em nossa volta e por causa das nossas escolhas. A nossa aliança é humana. Nós nascemos em meio a uma aliança entre um homem e uma mulher, pai e mãe. Nós somos frutos de aliança. E essa aliança traz consigo um poder de influenciar para o bem ou para o mal. E a forma com que somos tratados, somos informados sobre a coisa, sobre a vida, vai nos conduzir ao bem ou ao domínio do mal sobre a nossa vida. Então por isso que somos marcados em nossa alma, por isso que sofremos. Não é a vontade de Deus, mas a escolha dos homens trouxe a necessidade de correção. E Deus permitiu o sofrimento. É tipo assim, não põe a mão na tomada, mas você quer pôr. Então Deus disse, toma choque, então, para você entender que isso não é tão bom assim. Aí nunca mais você põe a mão na tomada. Ou então tem uns caras loucos que ainda acham mal barato, e vai lá e faz de novo. Mas Deus não fez esse projeto de destruir o homem. Mesmo a punição que ele trouxe, a intenção de Deus não era destruir. Como nós lemos ali, Deus não nos chamou para o sofrimento, Deus nos chamou para a sua glória, Deus nos chamou para viver com Ele eternamente. Só que na condição da decisão de Adão, ele não poderia deixar ele ter essa vida eterna. Porque se ele, sem ter a vida, sem ter esse domínio sobre vida eterna, já estava querendo viver independente, ele disse: se eu der vida eterna a ele vai querer ser como eu sou. Digo, no domínio de Deus. E vai me desafiar. E assim como Satanás, Lúcifer fez com Deus. E a Bíblia diz: então, se eu tenho que destruir Satanás, já está sentenciado a morte eterna de Satanás, de Lúcifer. Ele disse: eu vou ter que também sentenciar o homem a morte eterna. Mas Deus não sentenciou o homem a morte eterna. Deus só falou para ele: faça a coisa certa e você vai ter a bênção. Faça o que eu espero de você e eu vou te dar de volta a vida eterna. Ele tirou o homem do Éden para que ele não tivesse vida eterna, para que ele não combatesse com Deus lá dentro do Éden e Deus tivesse que o destruir. Eu
que eu quero dizer, o homem muito espiritual, vendo que ele tem certa autoridade espiritual, até mesmo de não morrer, ele pode começar a se achar que é mais do que Deus, ou é um Deus que pode todas as coisas. E Deus, para não ter que destruir a natureza humana, Ele trouxe a punição, Ele trouxe a correção, que você vai sofrer para entender que você é humano. Tanto que Ele avisou o homem também, dizendo: não coma desta árvore, porque certamente você vai morrer. Ele não tinha ainda tomado a decisão errada quando Deus falou isso para Adão. Ele aí só foi avisado: não coma, porque isso vai produzir sofrimento. Mas o homem tinha a liberdade e a decisão, e ele resolveu usar a sua decisão por uma influência humana. Por isso que eu digo, nós sofremos por causa das influências humanas em nossa vida. Os pais para com os filhos para com os irmãos, todos esses sentimentos, todas essas ações das pessoas trazem sobre nós um sofrimento. Então, Deus, eu quero dizer, Deus não quer o sofrimento da sua vida. Ele não tem prazer no seu sofrimento. Mas que você seja salvo. Que você seja salvo. Que você tenha a vida eterna. Por isso que Ele permite o sofrimento. Permitiu que você passe consequência de uma decisão errada. Não é para a tua destruição, mas para que você possa despertar e retomar a posição certa. Então, inicialmente, eu vou dizer só isso. Tem muita revelação de Deus para transferir para você. Mas a primeira coisa é essa: consciência do bem e do mal nos trouxe um afastamento de Deus. Porque nós amamos mais o mal do que o bem. Porque nós decidimos de fazer as coisas mais erradas, nos atraímos pelas coisas erradas e deixamos Deus de lado. Mas mesmo assim Ele nos garantiu a vida eterna, enviando Jesus para que você pudesse ter a vida eterna. E vida eterna é o fato de viver para sempre. Vida eterna é o fato de estar com Deus para sempre. É de viver na presença de Deus com paz, alegria e amor para sempre. É uma questão de ser curado, de ser restaurado de uma forma plena e constante. Esse é o propósito de Deus. Então nosso corpo, irmão, foi sentenciado a morrer. Então não tem na terra ninguém que escape da morte. O homem até hoje tenta alguma coisa para ter vida eterna, mas não consegue prorrogar a vida longa. Pode ser alongada a 150, sei lá, pode alongar o tempo que for, mas vida eterna só Deus pode dar. Então o que eu quero com esse primeiro momento é que os irmãos guardem com vocês o que nós lemos agora em Tessalonicenses. Vamos só repetir e vamos finalizar. Tessalonicenses, pode abrir lá, 1 Tessalonicenses 5:9. Repete comigo: Deus não me escolheu para sofrer o castigo da sua ira, mas para me dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus. A oração da salvação. Mas está em você. Então o que eu quero que você entenda: ter o sofrimento não é a ideia de Deus, é a ideia do diabo, e depois é a ideia dos homens. A má ideia do diabo e as más ideias dos homens. Eu estou falando primeiro é espiritual porque Satanás primeiro falou com ela. E não foi Satanás que convenceu Adão a fazer a coisa errada. Foi Eva que falou para ele, e ele se deixou levar. A culpa não era de Eva, porque até que foi dado o mandamento primeiro foi ao homem. Então ele deveria falar com a mulher: não, isso não está certo, não vamos fazer isso. Mas ele resolveu seguir a escolha dela. Ele poderia rejeitar a escolha dela e seguir a escolha dele, mas ele deu ouvido. Então Deus não fez sofrimento. O inimigo é que vem produzir sofrimento na vida das pessoas, afastando as pessoas de Deus. E isso vem também depois, na segunda fase, a tentação é através dos relacionamentos humanos. Então não pensa: por que sofre? Uma vez falaram para mim, para finalizar: por que sofre na África e passa fome? Eu disse: porque tem
ganancioso, que querem tudo para si e não dividem o que tem, como Jesus ensinou. Então há uma questão de relação humana. Uns têm demais, outros de menos, porque o ser humano é egoísta, porque o ser humano ama a si mesmo. O mal, a ciência do mal está nele, está em nossa natureza. Então não é Deus que quer que a África viva daquele jeito. É o próprio diabo que adora a miséria na vida das pessoas. Quanto mais ele destruir o ser humano, para ele é uma alegria, porque ele sabe que Deus se entristece por isso. Mas não só o diabo, ele toca e depois ele gera dentro dos relacionamentos entre seres humanos a desgraça na vida das pessoas, porque elas começam a querer aceitar as ideias do diabo, de que fazer não tem problema. Não vou perdoar esse não, que ele não merece. Não vou fazer isso não, porque ele fez isso, ele tem mais que pagar por isso. Então Deus ensina ainda hoje as instruções: façam diferente e vocês vão ter a vida eterna. Mas agora é do jeito de Deus. Então Deus não te fez para sofrer. Então não aceite os sentimentos de sofrimento. É assim mesmo, é provação, é da vida. Não aceite, porque Deus te quer por perto. Deus te quer te abraçar e te ajudar a superar esse sofrimento, a lidar com esse sofrimento e superar esses momentos de dificuldade da sua vida de sofrimento. Ele quer curar a sua alma. Ele te fez um propósito de estar com Ele. Só pôs para fora porque quiseram o mal, porque as pessoas amavam as trevas. Por isso que Jesus diz: eu vim para os que eram os meus, e os meus não me rejeitaram, mas aqueles que me aceitaram, eu lhe dei o poder, a autoridade de serem filhos de Deus. Quando ele diz a autoridade, está dizendo direitos de usufruir da bênção. Então se posicione diante de Deus e diga para ele: Senhor, eu quero te pedir perdão, se eu pensei, eu te culpei pelo meu sofrimento. Porque Deus faz isso comigo, porque Deus permite essas coisas. Deus não quer essas coisas na sua vida, sofrimento, mas você sofre por causa das alianças, das forças espirituais que agem no mundo celestial, e por causa dos relacionamentos que nós vivemos, dos próprios seres humanos em nossa volta, e por causa das nossas próprias decisões que são geradas em nossas vontades e que acabam trazendo consequências. Amém? Então o primeiro passo é isso: consciência. Deus não quer que eu fique enterrado no sofrimento, Ele quer me ajudar. Vamos ficar ali.